um bocadinho de tempo para depois sentar assim. Bom dia. Vamos então começar esta mesa redonda, sobre a qual tenho grande expectativa. Deixem-me só fazer uma apresentação breve. Esta mesa redonda tem a ver com a saúde, as alterações na saúde. Deixem-me só pegar. O impacto na saúde das alterações ambientais. E, portanto, numa apreciação multidisciplinar, temos aqui um painel que vos irei apresentar, embora sejam pessoas conhecidas e reconhecidas. Mas deixem-me só fazer o enquadramento. O meu nome é Henrique Cirne Carvalho, eu sou médico, sou cardiologista de intervenção, sou o diretor do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, que optou, desde há 8 anos, pelo enquadramento do conceito da One Health como orientação estratégica da sua atuação. Isto enquadra-se, obviamente, no contexto de ter todas as valências relacionadas com a proposta e, por isso, provavelmente por isso, o professor Luís Campos, me convidou para moderar esta mesa redonda, que vamos agora começar, dizendo que a intenção da proposta e desta mesa redonda é começar pelo particular com apreciações relativamente a alguns dos elementos que interferem de forma clara numa relação entre o ambiente e a saúde e a doença, para depois tentar constituir em conjunto uma proposta que seja unificadora ou que pretenda tratar estes assuntos com a integração daquilo que são os conhecimentos de cada uma destas áreas que são aqui hoje representadas. Eu vou dar a palavra à primeira palestrante, que é a professora Lívia Zezé. A professora é investigadora no Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infecciosas do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, é bióloga, doutorada em Biologia Molecular pela Universidade de Lisboa e atualmente é responsável pelo Laboratório Nacional de Referência de Vírus transmitido por vetores. Portanto, é esta a primeira, o pontapé de saída desta reflexão que vamos fazer em conjunto. Por favor. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu queria agradecer ao Dr. Luís Campos pelo convite para estar aqui hoje convosco e apresentar-vos um bocadinho sobre as doenças transmitidas por vetores. Primeiro vamos definir o que são vetores e vou falar especialmente dos vetores artrópodes. Podem existir outros vetores, nomeadamente roedores, mas os vetores artrópodes são os vetores que estão de facto em expansão, especialmente associados às alterações climáticas, porque vão ocupando novos territórios e estão a invadir espaços geográficos que anteriormente não tinham condições para sobreviver. E nestas condições temos carraças, mosquitos e flebótomos e também colicoides. Os mosquitos mais importantes que vou falar pela sua importância na transmissão de vírus são mosquitos do género Aedes, Aedes albopictus e Aedes aegypti. Os mosquitos, a sua importância é tal que são considerados, e os números provam-nos, os animais mais mortíferos do mundo. Grande parte desta carga está associada à malária, mas também muito a dengue
e outras doenças causadas por arbovírus. Os mosquitos que transmitem o dengue são mosquitos do género Aedes, e este é um gráfico da expansão na Europa destes mosquitos. E a vermelho veem onde é que estes mosquitos estão, Aedes aegypti e Aedes albopictus, e eles já ocuparam, já entraram em Portugal. Na Madeira primeiro, o Aedes aegypti foi que causou o surto de dengue, e atualmente temos o Aedes albopictus a expandir-se pelo nosso país. O mosquito de tigre asiático é o que está na Europa continental, especialmente. Temos o Aedes albopictus, e é conhecido, é um mosquito escuro, preto, com riscas nas patas, daí se chamar tigre, e ele pica. São mosquitos especialmente antropofílicos, portanto, gostam especialmente de se alimentarem do nosso sangue. E é nesta fase que, se estiverem infectados com vírus, nos vão transmitir os vírus ou outros agentes patogénicos com que estão infectados, quando as fêmeas fazem a refeição sanguínea. Os arbovírus são então um grupo de vírus sem representação taxonómica, têm vários vírus englobados de diferentes famílias e englobam mais de 500 vírus de RNA, e cerca de 100 destes vírus infectam humanos. Alguns também infectam animais. São vírus de RNA, de ácido ribonucleico, que são mais sensíveis. O diagnóstico é um bocadinho mais complexo do que um vírus de DNA, mas são vírus que causam um grande impacto. São vírus emergentes. Em termos dos arbovírus, então temos vírus transmitidos por mosquitos, vírus transmitidos por carraças, e aqui incluímos nos transmitidos por mosquitos o dengue, o zika, que certamente já ouviram falar, a febre amarela, que também certamente conhecem, chikungunya, encefalite japonesa, e um vírus que existe em Portugal e que circula, que é o vírus do Nilo Ocidental, ou o vírus West Nile. Temos nos vírus transmitidos por carraças na Europa a encefalite transmitida por carraças e o Crimeia-Congo, que é uma febre hemorrágica, é um vírus importante, e que o primeiro caso clínico fatal ocorreu no verão de 2024. Temos também em circulação vírus transmitidos por flebótomos, nomeadamente o vírus toscana, e importado aqui o vírus Oropus, que era um vírus que existia só na Baía da Amazónia, mas que no final de 2023 emergiu, saiu da Amazónia, é um vírus novo e que causou muitos casos, um surto grande, nomeadamente em Cuba. Estes vírus, em termos clínicos, causam diferentes tipos de sintomas. Um grupo causa especialmente sintomas no sistema nervoso central, encefalites, meningites, e aqui incluímos o Zika, o West Nile, o dengue, a encefalite japonesa e vários outros. Depois, alguns causam febres hemorrágicas virais. Aqui o dengue destaca-se, e Crimeia-Congo e outros vírus, porque o dengue, existem 4 tipos de vírus que causam dengue, a sintomatologia de dengue. E, normalmente, numa segunda infecção, os casos são mais graves. Portanto, uma segunda infecção de dengue, ao contrário de por um tipo, quando a segunda infecção é por um dos outros tipos, existe o dengue 1, 2, 3 e 4, aquilo que acontece é que a sintomatologia é mais grave. E neste grupo dos flavivírus, aquilo que é conhecido é que há reações cruzadas, são vírus próximos, e, por exemplo, uma primeira infecção por Zika, normalmente a clínica por dengue é mais grave. Portanto, há aqui uma epidemiologia ainda por estudar, e temos estes vírus a circular em vários sítios no mundo. Isto vai também implicar, em termos da vacinação, a ordem com que se dá vacinas de flavivírus vai começar a ter que ser ponderada,
por causa dos efeitos quando já se tem imunidade para um dos vírus relativamente a outros. Em termos de destacar aqueles que são mais importantes, especialmente para a Europa, pelos casos autóctones, destaco dengue, chikungunya, West Nile, febre hemorrágica de Crimeia-Congo, vários casos em Espanha, também circula em Portugal, Zika, temos até ao momento casos importados, e febre do Vale do Rift, ou Rift Valley, que é um flebovírus. Algumas destas doenças estão associadas às doenças prioritárias da Organização Mundial de Saúde. Destas 8 doenças, para além da doença X, que é preparar-nos para a próxima pandemia, temos aqui o Zika, o Rift Valley e o Crimeia-Congo destacados. Depois na próxima apresentação vai-se falar dos zoonoses, portanto eu nem me vou esticar por aqui. Dengue, temos que tem subido com uns casos sempre em crescente na Europa, casos autóctones, porque já temos um mosquito, portanto, quando as pessoas vêm doentes, há a possibilidade de haver transmissão autóctone, e tem ocorrido uma duplicação desde 2010 dos casos. E temos, em 2024, atingiu-se um máximo de casos, quase 15 milhões de casos de dengue em todo o mundo e 304 casos na Europa. Na Madeira, tivemos 2 casos de dengue 2 no início do ano de 2025. Um problema das infecções por arbovírus é que a maioria são assintomáticas, o que quer dizer que uma pessoa pode chegar de um país endémico infectada e, em Portugal, se não tiver sintomas, não tem razão para ir ao médico, não usa repelente e poderá transmitir o vírus. Está bem? Poderemos ter casos autóctones, mesmo sem um caso índex estar doente, digamos assim. E isto é extraordinariamente importante para a transmissão destes vírus. Perspectiva global, as viagens, as alterações climáticas, todo o comércio global vai contribuir para que estes arbovírus e que estes casos emerjam. E, para além das migrações, não são só as nossas migrações, são as migrações dos animais, são as migrações das aves, porque os animais também transportam carraças e essas carraças podem estar infectadas. Os ovos dos mosquitos podem ser transportados em plantas, os mosquitos põem ovos em água e também tem ocorrido isso. Para além disso, comportamento humano. O comportamento humano é pivô, é essencial, é chave na transmissão e no controlo destas doenças. Aqui só provas que a transmissão através de aves, o Crimeia-Congo, em entrada, foi provada por análise genética de carraças que foram transportadas por aves a partir da África para a Espanha. Os mosquitos podem viajar sozinhos, infectados, apanham correntes de altitude, de ar quente, e podem ser transportados, isto foi provado em África, e muitos dos mosquitos que são transportados a longas distâncias, normalmente nós temos ideia que os mosquitos ficam próximo do sítio onde nascem, onde os ovos são colocados, mas foi provado que afinal eles viajam e podem viajar longas distâncias infectados. Depois é também importante nas cidades verdes, no planeamento do futuro, ter em conta que estes vetores existem e gostam destes ambientes. Portanto, é preciso ter isto em conta quando se programa as cidades do futuro. Qual é o papel da ciência, em termos, só para depois discutirmos um bocadinho, um dos papéis mais importantes será a vigilância genómica. Isto foi falado na conferência anterior, na conferência plenária, que é muito importante termos dados de todos os países. Se só tivermos dados de alguns países, se não tivermos os dados do que é que está a circular em África, dos vírus que estão a circular na Ásia, aquilo que acontece é que não vamos estar preparados. Se tivermos que fazer uma vacina, se tivermos que atuar a nível de uma vacina de RNA. A vigilância genómica é essencial e é muito importante. Depois, para, obviamente, a otimização de vacinas e outros dados, uma colaboração global é importante
aumentar a resiliência climática e o controle de vetores, e aí também tem, a inteligência artificial também terá um papel muito importante. A Organização Mundial de Saúde tem libertado e produzido vários documentos sobre isto, devido à sua importância. Onde é que todos nós podemos atuar? Melhorar a literacia em saúde, encorajar comportamentos preventivos, incentivar a ciência cidadã. É essencial todos participarmos, contribuirmos para protegermos. Temos que nos sentir parte do todo. Ter vasos com água criam criadores para os mosquitos, termos cuidado com os nossos jardins, com os nossos espaços, para nos protegermos a nós e aos outros. Quando vimos de um país endémico, eventualmente, como já temos estes mosquitos na Madeira e em Portugal, Aedes aegypti na Madeira, Aedes albopictus em Portugal continental, se calhar será importante começarmos a ter atitudes preventivas, que é, mesmo não estando doentes, quando vamos a uma zona endémica de dengue, de zika, usamos repelente. E quando voltamos, durante uma semana, também. Porque assim, mesmo sem sintomas, evitamos que os mosquitos que existem em Portugal nos piquem e causem casos endémicos por aqui. Será uma boa maneira de nos protegermos. E com isto, agradeço a vossa atenção. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Lídia. Foi uma apresentação muito clara e que dá aqui muita informação que depois nos vai permitir incluir na discussão do conceito e da proposta. Vamos agora ouvir o professor João Nisa Ribeiro. Ele é professor associado com a agregação do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, onde coordena as unidades curriculares de Epidemiologia Veterinária e Saúde Pública Veterinária no mestrado integrado de Medicina Veterinária. Leciona também em vários cursos de mestrado da Universidade do Porto, integra a Comissão Científica de Doutoramento em Ciências Veterinárias, do mestrado em Saúde Pública e do mestrado em One Health. João, aqui a pergunta é: que zoonoses são candidatas à próxima pandemia? O que é que o médico veterinário com este enquadramento acha que pode acontecer? Antes de mais, um bom dia a todos. Cumprimentar os colegas de painel, agradecer ao professor Luís Campos o convite para estar aqui presente. Saudar também as pessoas que estão aqui presentes. Eu vejo aqui muita gente nova, portanto, algumas das coisas que vou dizer se calhar serão novas. E dizer que, em boa verdade, eu não sei se devia ter aceitado o desafio, porque esta é a pergunta $1 milhão, não é? É mais ou menos, e é isso que eu espero transmitir aqui nesta intervenção e depois na reflexão. Mas eu acho que já nos foram trazidos aqui assim alguns elementos, e sobretudo nas conferências iniciais, e já complementados aqui também pela professora Lídia, alguns elementos que eu acho que são importantes para perceber esta coisa das pandemias e dos agentes zoonóticos. Em boa verdade, também há pandemias muito importantes não provocadas por agentes zoonóticos, por exemplo a cólera, não é? Mas esta dos agentes zoonóticos é que nos vamos focar e dizer que de facto o enquadramento e o contexto é a atividade humana, é a urbanização das pessoas, a tendência da urbanização das pessoas e é a globalização da movimentação do comércio, do turismo, enfim, das viagens e da movimentação de mercadorias e bens. E a atividade humana, desde logo, porque nós vivemos num mundo com 8 mil milhões de pessoas. Neste mundo global nós circulamos, nós entramos em territórios que tradicionalmente e tipicamente não são territórios humanizados, são territórios selvagens, se bem que esses territórios são cada vez menores, não é? A urbanização cria condições, e já vamos ver, cria condições enormes para que, de facto, a propagação de agentes, quando eles entram nas populações, se torne exponencial. E eu até vou começar a esse título por uma pandemia que muitos de vocês talvez não saibam, mas a última pandemia que tivemos de peste no Porto em 1899 e que foi precisamente controlada pelo trabalho do Dr. Ricardo Jorge.
mostra bem a imprevisibilidade. Portanto, qual era a probabilidade de um vírus que se tornou pandémico na China 10 anos antes, que foi viajando pelo mundo e infectando sucessivamente, uma bactéria, Yersinia pestis, e foi sucessivamente infectando cidades portuárias, vai cair no Porto em 1899, sendo que provavelmente Lisboa era uma cidade com muito maior tráfico e muito maior aportamento. E, portanto, se nós fôssemos fazer as análises de risco tradicionais, se calhar não colocávamos o Porto como a cidade de maior risco. No entanto, foi lá que foram detectados 3 casos de peste. E depois, o que é assinalável é que em 6 meses o surto foi controlado, com danos pouco importantes. Se nós atendermos à escala de uma pandemia, claro, qualquer morte é importante. Foram afetados 320 casos e houve 130 mortes, portanto uma letalidade de 30% aproximadamente. Mas isto traz-nos outra questão importante sobre as pandemias, que é a reação às mesmas. Ou seja, um rápido diagnóstico, um conjunto de medidas de controlo importantes, nomeadamente isolamento dos casos, desinfecções, a utilização de soro. À altura estavam-se a começar as vacinas e os soros e, portanto, faziam-se ali algumas intervenções, mas basicamente a capacidade médica de intervenção era baixa. E, portanto, houve um cordão sanitário. E eu estou a dizer estes detalhes porquê? Porque isto traz-nos uma outra dimensão das pandemias, que é a dimensão política. Portanto, estas medidas que foram tomadas no Porto tiveram consequências graves, por exemplo, para o Dr. Ricardo Jorge, que entre outras coisas foi apedrejado e teve que se mudar para Lisboa, porque o povo do Porto não é pacífico. E as pessoas não gostaram de estar trancadas 6 meses. O comércio e a indústria foram profundamente prejudicados. Aquilo foi politizado a pontos de haver uma fratura entre os republicanos e os monárquicos. Portanto, pandemias têm a ver com tudo isto. E tem a ver, por exemplo, com a Covid. E a Covid também, mais de 100 anos depois, vem da China. Se nós formos ver, eu tenho às vezes falado com alguns colegas e tenho uma pessoa que me diz com muita piada que se nós olharmos para os casos na Europa, percebemos quem é que estava a fazer negócios na China. Porque acontecem em Milão, acontecem na Bélgica, acontecem em França, depois vêm para Portugal, a ponto de a OMS declarar a União Europeia como o foco, o centro epidémico da coronavírus, e depois a passagem para os Estados Unidos e a globalização, com imensas diferenças, naturalmente. Se nós olharmos, por exemplo, para a história das pandemias, a peste é de facto talvez a das mais impactantes, mudou civilizações. Na Europa, na Idade Média, ali no século XIV, XV, matou quase 50% da nossa população. Houve vilas que se extinguiram, pura e simplesmente. Temos a cólera, que não sendo uma zoonose também tem problemas, mas são bactérias. E se nós olharmos para as pandemias do século XX, nós encontramos vírus e, tipicamente, tirando o HIV, vírus transmissíveis sobretudo pela via respiratória. E o que é que nós estamos aqui a ver? O que nós estamos a ver é, se nós temos 70%, 80% da população está urbanizada, nós temos de facto um risco, e de facto as doenças que mais se transmitem são aquelas doenças que se transmitem por via respiratória. Portanto, os vírus que têm esta facilidade, por exemplo, os vírus da influenza aviária, não é, que no século XX provocaram várias pandemias, e a última delas em 2019, não é? Mostram claramente a evidência que, de facto, a epidemiologia destas doenças, destas zoonoses pandémicas, é determinante no risco. E um dos fatores de risco que nós temos tem a ver precisamente com a urbanização e com a movimentação que temos. Mas, olhando para o Covid, e a propósito desta pergunta de $1 milhão, porque de facto é mais fácil acertar se calhar no totoloto do que saber qual é a próxima, não é? O coronavírus. Os coronavírus, nós conhecemos coronavírus na população humana há 100 anos, desde que começam a isolar vírus, 200 anos. Portanto, nós temos 4 coronavírus endémicos.
2 deles vêm claramente dos bovinos, mas provavelmente dos morcegos antes. Provocam resfriados, mais 2 também coronavírus que não afetam, afetam-nos a todos, sobretudo aos meninos que vão à creche e aos pais que depois os recebem durante o inverno. Mas depois, de repente, nós temos 2 coronavírus que têm uma transmissibilidade muito mais baixa, por exemplo, o SARS ou o MERS, com origem em morcegos. O SARS, felizmente para nós, ele faz sinais clínicos antes de ser transmissível, ou mais ou menos na mesma altura, razão pela qual é facilmente controlável, mas o SARS a ter uma fatalidade na casa dos 10% e o MERS a ter uma fatalidade na casa dos 30%. Felizmente, digamos, os casos acumulados andam nos 900.000 casos para o MERS e houve 8.000 casos no SARS em 2002, 2003 foi controlado e desapareceu. E nós temos coronavírus nos animais. Nos gatos temos uma doença que é fatal, que é o PIF, que em boa verdade resulta da mutação de um coronavírus que é mais ou menos não complicado para o gato, mas se ele faz essa mutação é de facto um problema. Nós queremos coronavírus nos cães, temos coronavírus nos bovinos a provocar diarreias intempestivas no inverno. Portanto, nós convivemos com esses coronavírus e não somos afetados por eles. E de repente temos um SARS-CoV-2 que é aparentado com o SARS-CoV-1, mas tem um comportamento totalmente diferente. É altamente transmissível, tem felizmente para nós uma baixa letalidade, não vem de nenhum destes que nós conhecemos e, portanto, não era previsível que ele acontecesse. Portanto, é mais ou menos como a peste no Porto, só que na peste no Porto os mecanismos de transmissão e os reservatórios a funcionar, as coisas eram diferentes. Com o SARS não, é direto, não é? Portanto, isto introduz-nos aqui uma questão que também é importante nesta questão da transmissibilidade, que é o modelo transmissibilidade entre aquilo que é a fonte, vamos chamar selvagem, e digamos que o ser humano. Portanto, no caso da peste, nós teremos, digamos, um modelo, diria que isto estará numa fase praticamente 2, porque é assim, 2, 3, porque nós somos infectados por pulgas que transmitem a partir dos reservatórios, os roedores, mas depois também se transmite entre seres humanos, sendo que é controlável. No caso do SARS-CoV-2, no caso da Covid, ele vem provavelmente de um animal, vem claramente, não sabemos bem, há várias teorias que colocam hipóteses diferentes, desde o vírus ter sido fabricado até o vírus, enfim, ter passado por um pangolim. Nós não sabemos, também acho que nunca vamos saber, porque provavelmente ele estaria a circular bastante antes de ter sido detectado na Europa. Mas aquilo que nós sabemos é que este SARS, a partir do momento em que se tornou transmissível entre a população humana, tornou-se endémico e já não precisa de animais para nada. Portanto, é uma zoonose que chegou a um estágio tal que, por exemplo, não tem nada a ver com estes vírus Zika ou dengue, não é? Os Zika e os dengue, por exemplo, digamos, no modelo são transmissíveis. Nós temos fontes que são animais, mas pássaros, etc. Mas a partir do momento em que entram na população humana, nós podemos ser fontes para humanos próximos pela picada de um mosquito. Se formos, por exemplo, para o West Nile, ou se formos para a encefalite japonesa, isso não é assim. Portanto, os seres humanos são fundo de saco. Portanto, o potencial expansivo de um West Nile é inferior. Nós temos, por exemplo, animais que funcionam como sentinela, os cavalos, para o West Nile. Portanto, quando começa a aparecer o West Nile nos cavalos, nós sabemos que os seres humanos estão expostos a este vírus. Nós não somos, digamos, fontes de vírus para outros seres humanos. Sabemos que nós temos a nossa fauna de pássaros, dominantemente, alguns deles são mais produtores de vírus do que outros, estão infectados e, portanto, estão a ser fonte para nós. Portanto, havendo mosquito é uma complicação. Antes de acabar, porque isto depois deixa-nos tempo aqui para mais coisas, eu só vou falar um pouquinho, voltar aqui à pandemia da influenza aviária. Portanto, nós tivemos o H1N1 que provoca a gripe espanhola no início do século XX, com quase 100 milhões de mortes. Os números variam entre 50 e 100 milhões de mortes, portanto, globalmente. Depois desaparece, torna-se endémico e vem a aparecer em 58, em 68, em 57, 68, 77. E vai mudando, portanto, torna-se do H1N1 em H2N2, H3N2
E depois, em 2009, este vírus faz uma recombinação com 2 outros vírus, portanto há uma recombinação de 3 vírus, um humano, um suíno e um aviário, que resultam num H1N1 novamente, e aparentado com um inicial. Isto para dizer o quê? Há aqui probabilidades, isto é um totoloto. Nós não conseguimos prever qual é o próximo vírus, mas claro que há uns vírus mais candidatos do que outros, não é? Portanto, foram aqui. Na gripe aviária, por exemplo, nós temos, felizmente para nós, outros vírus, tipo H5, H7, que se transmitem entre das aves selvagens para as aves domésticas e provocam aí muitos estragos. Essas aves selvagens, o H5 também está a afetar mamíferos carnívoros ou então mamíferos aquáticos que coabitam com essas aves nas zonas limítrofes do oceano. E o que é que acontece com este H5? Ele tem-se tornado mais frequente. Houve um surto em Hong Kong com uma fatalidade enorme, portanto 18 casos com aproximadamente 8 ou 9 pessoas a morrer, portanto mais de 50% das pessoas a morrer. E o vírus tem-se espalhado, digamos, aparece fortuitamente em humanos, não é transmissível entre humanos, é transmissível de animais para humanos, portanto nós somos suscetíveis, mas ele não tem esta transmissibilidade. E isso é bom. Nós perguntamos até quando, não é? A última aparição deste H5N1 é nos Estados Unidos, em bovinos leiteiros. E percebe-se que os animais, os gatos, por exemplo, que são alimentados com leite cru desses bovinos leiteiros, morrem com H5N1. Este H5N1 é muito pouco transmissível a humanos. E não é transmissível entre humanos, portanto na escala da tal transmissibilidade estaria aqui num grau 2, mas deixa-nos em aberto sempre as questões de qual é que é o próximo. Muito obrigado, João. Estava com grande expectativa para saber como é que nos íamos preparar de forma efetiva, uma vez que os vetores se internacionalizaram e andam por todo o lado. As zoonoses têm esta expressão e tão mascaradas no seu modelo que tornam a apreciação complexa. E vamos passar agora para um ecossistema diferente e vou pedir ao professor Vítor Vasconcelos, que é professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e é o diretor do CIMAR, que é o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, e é também diretor da equipa de Biotecnologia Azul, também do CIMAR. É uma pessoa conhecida, reconhecida na sua área de investigação e que nos vai falar de doenças induzidas por toxinas de origem marinha, porque é um ecossistema de que nós dependemos muito e onde há muitos recursos, mas muitas ameaças, não é, Vítor? Muito obrigado, bom dia. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Vou meter agora um pouco de água nesta mesa redonda, espero que no bom sentido, exatamente porque vamos passar para o ambiente aquático. Foi-me pedido para falar sobre toxinas de origem marinha, embora também aborde um pouco as toxinas de águas doces, principalmente de cianobactérias, porque foi nessa área que eu comecei aqui no século passado, portanto em 1990, por aí, exatamente na altura para tentar pesquisar quais eram os problemas associados à nossa exposição a estas toxinas através do consumo de águas contaminadas. Depois, obviamente, como tudo que é água doce vai parar ao mar e depois comecei a trabalhar também nas áreas marinhas e finalmente vou falar, uma vez que este congresso foca as questões das alterações globais, falar essencialmente também de toxinas emergentes. Algumas toxinas que não estão ainda regulamentadas, mas que a própria EFSA também está, neste momento, preocupada com estas questões relacionadas com as toxinas emergentes, uma vez que estão a começar a ocorrer algumas intoxicações humanas, nomeadamente na Europa. Quando falamos do nosso planeta, falamos planeta Terra, porque, de facto, foi denominado assim, embora grande parte do nosso planeta é coberto por água e, portanto, poderíamos também chamar de planeta oceano. Mas, de facto, o facto de termos muita água, quer doce, quer salgada, no mar, fez com que nos últimos séculos nós negligenciássemos estes ecossistemas e
praticamente achávamos que o mar diluía tudo. Mas quando vemos a quantidade de água que existe no nosso planeta, comparando com o volume da Terra, vemos que aquela esfera maior que vocês veem em azul é a quantidade de água total que nós temos no planeta, incluindo as águas subterrâneas, que são uma fração muito importante, e o oceano. Depois tem uma segunda esfera menor, que é a quantidade de água doce no planeta. E uma terceira esfera, que a maior parte de vocês provavelmente não verão, que é a quantidade de água doce nos rios e nos lagos. Portanto, isto mostra claramente que é um recurso escasso. E esse recurso escasso tem vindo a ser muito maltratado e agora estamos a receber o retorno. O oceano está-nos a dar esse retorno. Isto tem a ver também com o facto de nós somos uma espécie muito recente no nosso planeta. Nós aparecemos há muito pouco tempo. Os primeiros micro-organismos, as primeiras bactérias, as cianobactérias que vieram a seguir e começaram a produzir oxigênio, depois as algas, surgiram já há bastante mais tempo, modelaram também o ambiente, temos oxigênio exatamente devido a estes organismos, mas de facto nos últimos séculos, a nossa atividade tem vindo a degradar cada vez mais os nossos ecossistemas e neste momento já estamos a receber o retorno. Quando digo o retorno é vermos nas nossas praias a quantidade de plásticos que existem, a quantidade muitas vezes de contaminantes que temos nas águas que são muitas vezes invisíveis porque não são detectados e, portanto, todas estas agressões estão agora a ser-nos dadas em retorno, quer através do impacto visual, mas também daquilo que são os recursos que nós retiramos do mar, nomeadamente os organismos dos quais nos alimentamos. Um problema acrescido é, de facto, o aumento da temperatura. Portanto, quando nós pensamos naquilo que é hoje em dia o aumento da temperatura nestas últimas décadas, que vocês veem a subir de uma forma quase exponencial, deve-se essencialmente a atividades humanas, atividades antropogénicas, portanto, à forma como nós estamos a usar o nosso planeta. Isto pode parecer não muito importante do ponto de vista do ponto de vista da utilização dos ecossistemas. Aliás, se formos à praia, gostamos que a temperatura da água seja 2, 3 graus maior do que aquela que existe neste momento, mas, de facto, para os micro-organismos, para as bactérias, para as algas, para as cianobactérias, 1 ou 2 graus de aumento de temperatura implica um aumento exponencial do seu crescimento. E é isso que eu tenho vindo a trabalhar nos últimos anos, inicialmente com as cianobactérias, que são estes organismos que vocês podem encontrar nos nossos rios. Temos o Rio Minho ali em cima, o Rio Douro, o Guadiana, que são tudo exemplos recentes, na altura do meu doutoramento, portanto, com algumas décadas, mas de qualquer maneira são recorrentes, porque de facto este tipo de evento está a aumentar, exatamente não só pela questão do aumento da temperatura, mas também pela questão do aumento da contaminação do ambiente, ou seja, excesso de nitratos, de fosfatos, todos estes nutrientes que vão aumentar estas algas. E, portanto, eu comecei, de facto, por trabalhar naqueles organismos mais à esquerda, que são as cianobactérias. Na altura, quando eu comecei a trabalhar, chamavam-se algas verdes azuis e, portanto, depois mudaram de nome porque taxonomicamente são parecidos com as bactérias. E, de facto, o meu interesse tem a ver com o facto destes organismos, além de produzirem oxigênio, além de poderem ser consumidas, provavelmente muitos de vocês consomem spirulina como suplemento alimentar, ou clorela, elas produzem também toxinas. Podem produzir toxinas que causam letalidade de organismos que vivem nos ecossistemas aquáticos, de peixes, mas também de gado, de animais domésticos, podem utilizar a água, inclusivamente de casos de intoxicações humanas. De facto, as primeiras intoxicações humanas foram detectadas em termos de correlação causa e efeito nos Estados Unidos, entre os anos 30 e 60, mas foi um caso que surgiu no Brasil, em Caruaru, numa cidadezinha do nordeste do Brasil, que chamou a atenção de toda a comunidade e depois da Organização Mundial de Saúde para a necessidade de criar legislação e criar valores-guia para estas toxinas produzidas pelas cianobactérias. De facto, em Caruaru, numa clínica de hemodiálise, morreram mais de 50 pessoas que foram expostas à água contaminada com as toxinas produzidas por estas cianobactérias e, obviamente, estas toxinas essencialmente eram toxinas hepáticas, causavam danos hepáticos para pessoas que já estavam com falência renal. Obviamente que o resultado não foi muito bom, mas foi este evento que fez com que, a nível mundial, se chamasse mais a atenção para a questão das toxinas, das cianobactérias, e tanto é que em Portugal, no início deste século, foi legislada também a necessidade de análise destas toxinas nas nossas águas de consumo.
As cianobactérias produzem uma diversidade enorme de toxinas que vão desde pequenas moléculas como esta em baixo, que é o BMAA, uma toxina, um aminoácido não proteogénico, até às palitoxinas, que são estas toxinas aqui em cima, e as microcistinas, que são estas aqui no meio, que são hepatotóxicas, são heptapéptidos, têm 7 aminoácidos, e destes 7 aminoácidos, 2 podem ser variáveis, ou seja, já há mais de 200 variantes destas toxinas. Portanto, há aqui um coquetel de moléculas que muitas vezes nós podemos encontrar naquelas águas verdes que eu mostrei nos primeiros slides e que podem ter impactos muito significativos a diversas ordens. Quer em termos hepáticos, como é o caso destas microcistinas, mas também neurotóxicas. Há aqui várias toxinas que são neurotóxicas e que eu falarei mais a seguir sobre, quando falar também das toxinas de águas salgadas. Os principais riscos de exposição são, quer por inalação, por exemplo, aerossóis, quando estamos a fazer desportos aquáticos junto à água, por ingestão, seja através da água, e obviamente no caso das águas doces isso é importante, porque se as estações de tratamento de águas não estiverem preparadas para remover estas toxinas, pode haver aí uma intoxicação, mas também em alimentos, seja, por exemplo, vegetais que são regados com estas águas contaminadas ou mesmo animais, peixes ou moluscos, e obviamente a questão da hemodiálise, que com o exemplo do Caruaru foi claramente demonstrado que é uma das vias mais importantes de intoxicação. Portanto, nas águas doces temos aqui uma grande panóplia de toxinas, várias vias de entrada das toxinas em termos da contaminação humana, e é algo também que pode ocorrer, e muito semelhante, nos sistemas marinhos. Nos sistemas marinhos, em vez de marés verdes, temos marés vermelhas. Nem sempre são vermelhas, às vezes são amarelas, são castanhas, depende muito das algas que estiverem a dominar os ecossistemas, mas são essencialmente dinoflagelados e diatomáceas, portanto são microalgas que têm uma outra taxonomia, que vão causar problemas a nível global. Portanto, naquele mapa do lado esquerdo, vocês veem que praticamente em todo o mundo a ocorrência destes chamados harmful algal blooms, ou fluorescências tóxicas, ou fluorescências de algas nocivas, e que vão contaminar-nos de outra forma, porque essencialmente o que acontece é que no meio marinho nós vamos ser contaminados essencialmente através de vetores alimentares, que são, na maioria dos casos, bivalves, mexilhões, ostras, amêijoas, etc., mas também, cada vez mais, crustáceos e peixes. Portanto, temos uma diversidade de vetores muito, muito grandes. Em Portugal, felizmente, temos o IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que além de nos dar, saber se está bom tempo para sairmos à rua, ou qual é o grau do terremoto que surgiu há pouco tempo na nossa zona, também nos dá esta informação. Se vocês forem ao site do IPMA, do lado direito, tem este mapa de Portugal com estas várias cores, e se vocês quiserem passar um fim de semana em família e apanhar mexilhões na praia, consultem primeiro este mapa para ver se naquela zona está vermelho, e porque se estiver a vermelho não vos aconselho. Ou se forem, depois levem já o boletim do IPMA para o hospital para dizerem que foram contaminados por alguma destas algas tóxicas. Portanto, este mapa que o IPMA apresenta resulta de um programa de monitorização que começou já há algumas décadas, exatamente porque nos anos 50, 60 e 70 em Portugal morria-se muitas vezes por consumo de mexilhões, de organismos contaminados com estas toxinas. E, portanto, foi criado um programa de monitorização, neste momento, essencialmente para 3 tipos de toxinas, ou 3 tipos de intoxicações, que eu rapidamente falo. A PSP, que é a intoxicação paralisante por moluscos, essencialmente com toxinas do grupo das saxitoxinas, que são bloqueadoras de canais de sódio e, portanto, provocam a morte muito rapidamente por paragem respiratória. São talvez das intoxicações mais comuns em Portugal, ou dos eventos mais comuns em Portugal. Felizmente já não se morre porque há este programa de monitorização desde 86. Temos depois a intoxicação diarreica por moluscos, que é também produzida por dinoflagelados de outro género. O ácido ocadaico é o agente causador, é uma toxina que bloqueia, faz a inibição das fosfatases proteicas e, portanto, além de efeitos agudos, pode ter efeitos crónicos, nomeadamente promoção de tumores. E, portanto, o consumo continuado destas toxinas pode levar à promoção de tumores. E depois, a última que está a ser monitorizada é a ASP, a intoxicação amnésica por moluscos,
uma toxina que se chama ácido domoico, produzida por diatomáceas, aqui já não são dinoflagelados, mas são estas algas diatomáceas, que provoca, entre outros sintomas, perda de memória. Geralmente aconselho os estudantes a não comerem moluscos antes de um exame, porque podem depois perder a memória rapidamente, mas são toxinas que em casos agudos podem levar à morte e são monitorizadas desde 96. Portanto, em Portugal, desde os anos 90, são monitorizados estes 3 tipos de toxinas e, portanto, desta forma, temos aqui alguma dificuldade de haver intoxicações letais. Estes organismos também podem provocar dermatites. E vou falar, para terminar, das toxinas emergentes, ou seja, aquelas toxinas que estão a ocorrer nas nossas águas, essencialmente pelas alterações climáticas, porque, como há aumento de temperatura, temos o aumento de organismos que podem transmitir estas toxinas. O primeiro grupo é das tetrodotoxinas, que são produzidas também por este peixe-balão. Quem gostar de sashimi e for ao Japão, provavelmente pode comer este peixe-balão, mas tem que ser num restaurante que o produza bem, senão pode ser a última refeição. Estas toxinas são muito letais. O primeiro caso que apareceu em Portugal foi no Algarve, resultante do consumo destes búzios. Nós começamos também a fazer algumas análises e detectámos-las também no norte, na zona do Porto, em moluscos gastrópodes, não bivalves, portanto, os tais búzios. A cigotoxina é o segundo exemplo. São toxinas produzidas também por dinoflagelados, mas que nos afetam através de vetores, de peixes carnívoros. Portanto, se vocês comerem barracudas ou moreias, são peixes que transmitem estas toxinas. Em Portugal foram detectadas pela primeira vez na Madeira, assim como nas Canárias. Aliás, vai haver uma apresentação, creio que na parte de tarde, sobre esta intoxicação, que se chama ciguatera, devido à cigotoxina. É uma intoxicação também que pode ser bastante grave. A ciguatera está em expansão. Este mapa mostra claramente que aqui a zona de Portugal e do Mediterrâneo é uma das áreas de expansão, exatamente pelo aumento das temperaturas. Em Portugal também temos encontrado já a ciguatera, por exemplo, em estrelas do mar, quer nos Açores, quer na Madeira. Portanto, há aqui hipótese de haver outros vetores que não só aqueles peixes que eu falei há pouco. E a última toxina é a palitoxina, que é uma toxina bastante complexa e difícil de analisar do ponto de vista químico, mas que causa também intoxicações humanas graves, não só pelo consumo de animais contaminados, mas pela exposição em aerossóis, e, portanto, tem havido intoxicações, por exemplo, em praias na Itália, quando as pessoas estão à beira-mar e aquelas ondas fazem a produção de aerossóis e pode haver esta contaminação. Surgiu primeiro também no Mediterrâneo, depois começou a aparecer também no Algarve. Aliás, em 2011 foram fechadas algumas praias devido ao aparecimento destes organismos e também tem sido detectado noutros, produzida, por exemplo, por cianobactérias. Portanto, mais uma vez aqui a conjugação de organismos com taxonomias distintas. Portanto, são 3 tipos para os quais nós devemos ter muita atenção, não são monitorizados regularmente e, portanto, é fundamental que o trabalho de centros de investigação como o nosso possam ajudar os institutos públicos como o IPMA e pensarmos, de facto, que a saúde do oceano é a nossa saúde e temos que proteger o oceano se queremos proteger a nossa saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, Vítor. Vamos tentar manter o mar azul e não com estas variantes cromáticas, aquáticas, que será uma boa razão para investirmos fortemente na prevenção. Está aqui claramente identificado, estão identificados os riscos, estão identificados os agentes. Temos que discutir como é que isto, a montante, se pode evitar, e isso ficará agora depois para a discussão conjunta. Por último, o último interveniente é o professor Carlos Rebelo Cordeiro, bem conhecido e reconhecido, é o Presidente do Conselho das Escolas Médicas, é diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, é professor catedrático, é diretor de Serviço de Pneumologia, teve relevantes funções na Sociedade Europeia, ou tem tido relevantes funções na Sociedade Europeia de Pneumologia, e que hoje nos vai falar daquilo que é o impacto dos incêndios sobre a saúde. De facto, aqui vemos a intervenção
das alterações climáticas, por um lado, a condicionar modelos que predispõem a estes fenómenos, mas, sobretudo, também, novamente, a intervenção da mão humana a precipitar muito daquilo que são as desgraças que temos assistido e que têm e começam a condicionar alterações claras, evidentes e com publicações, como acabaste de dizer, sobre este efeito sobre a saúde respiratória. Carlos, muito obrigado. Sem dúvida. Muito obrigado, Henrique, querido amigo, pela apresentação. Cumprimento todos os colegas de painel e, sobretudo, a assistência e queria também, naturalmente, agradecer ao Luís Campos este convite. Eu talvez a água tivesse ficado melhor posicionada para apagar o fogo a seguir, não é? Mas, enfim, seja como for, agora passaremos um pouco para a saúde humana, que é naturalmente a área, como já foi dito, onde circulo, e para se perceber, de facto, que os incêndios têm um impacto muito significativo. Isto são estimativas globais de cerca de 500.000 mortes prematuras por ano em termos globais. Tal como todos os problemas anteriores, aos mais diversos níveis, de facto, há aqui também uma questão de globalidade que os incêndios determinam. 2 slides apenas para vos dizer alguns aspectos sobre aquilo que é a relevância do fumo dos incêndios, que é bem mais agressivo do que o fumo da poluição urbana. Tem muito a ver também com a combustão, sobretudo, mas não apenas, com a combustão de biomassas, que isso determina, entre outros aspectos, a existência em grandes quantidades de partículas extremamente finas, que, portanto, penetram muito profundamente no pulmão, passam para a circulação e, portanto, já estão a perceber quais são os órgãos maioritariamente afetados, concretamente a matéria particulada com menos de 2,5 micras de diâmetro e, portanto, a toxicidade é maior, há um enorme potencial oxidativo, tem muito a ver com a composição particular deste fumo e das partículas, de facto, e dos constituintes que nele circulam, concretamente a oxidação relacionada com os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, com as quinonas, os componentes pró-inflamatórios, sobretudo dos aldeídos, mas também de todos os derivados do azoto, e, portanto, o fumo dos incêndios não é, de facto, nada recomendável, se a poluição urbana já não é, o fumo dos incêndios ainda menos. E, portanto, os seus mecanismos de agressão são, sobretudo, de natureza inflamatória. A inflamação é de facto, aqui a parte da componente principal da sua agressão, entrando pela via aérea, ela afetará, sobretudo, as vias aéreas, claro, e, portanto, a asma, a doença pulmonar obstrutiva crónica, naturalmente são patologias que estão aqui muito em causa, mas também em termos sistémicos, e a patologia cardiovascular é, obviamente, também uma das áreas mais afetadas, tem muito a ver com esta inflamação, que, aliás, também vem em baixo, se relaciona, de facto, com a componente cognitiva, a neuroinflamação. Esta inflamação é uma inflamação, enfim, são pormenores de natureza, sobretudo neutrofílica, e, portanto, enfim, que determina uma resposta intensa inflamatória. Depois, o stress oxidativo, naturalmente, é algo que determinará a lesão celular aos mais diversos níveis, e há aqui uma componente muito interessante, que é a hipercoagulabilidade, que é determinada também por esta inalação deste fumo e que aumenta o risco de acidentes embólicos, de infarto e de AVC, como todos sabemos. Há aqui alguma similitude até no facto das consequências depois a médio e longo prazo, nomeadamente no que se refere à componente cognitiva, com aquilo que hoje se chama a long Covid. É interessante, a inflamação, hipercoagulabilidade e outros aspectos também relacionados com isso. Vamos ver, começa a haver bastante publicação, naturalmente, sobre os incêndios e o seu impacto na saúde humana. O que se passou em 2022 no Novo México traduziu-se, de facto, sobretudo em grandes níveis das tais partículas 2,5 e em ozono, que determinou uma enorme, ou um aumento significativo de mortes prematuras e de recurso a urgências dos doentes asmáticos. Estão aqui, aliás, os números que estão aqui apontados. Portanto, houve mais 22 casos durante esse período curto que foi estudado de mortes prematuras atribuíveis, portanto, a esta crise de incêndios, e mais 170 recursos à urgência dos doentes
asmáticos. A asma é, aliás, claramente a doença que está mais bem relatada e claramente mais associada, portanto, a esta situação provocada pelos fumos dos incêndios, com um risco relativo, de facto, de recurso à urgência e de hospitalização muito grande. Aqui mais perto de nós, na Galiza, é interessante que se veja o seguinte, em que se veja, por um lado, aquilo que é durante o período entre junho a setembro dos grandes aumentos da matéria particulada com menos 2,5 micra, relacionada com os incêndios nessa região e, portanto, muito acima do que é recomendável e do que naturalmente deve acontecer, mas também, e isso é outro aspecto muito interessante, aquilo que decorre na Galiza das consequências dos incêndios no centro e no norte de Portugal. Porque, naturalmente, o que se passa, numa determinada região tem um impacto bastante longe, as partículas, aerossóis, podem viajar mais de 1000 quilómetros e, portanto, este estudo é muito interessante também para demonstrar este aspecto. Há 3 anos recordam-se uns incêndios devastadores nas florestas do Canadá que impactaram bastante nos céus de Nova Iorque. Nova Iorque ficou intensamente poluída, escura, vermelha. Esta fotografia foi tirada por uma filha minha que estava a passar uns dias em Nova Iorque, herdou a asma brônquica do pai e teve uma crise de asma que não tinha há imenso tempo, quando esteve em Nova Iorque, precisamente a passar uns dias de férias e apanhou de facto esta situação. Há sempre quem transforma as ameaças ou quem tente transformar as ameaças em oportunidades, como estão a ver. Bom, e este aspecto é claramente determinante, que é aquilo que é o impacto do que acontece na determinada região, concretamente aqui na Califórnia e no Oregon, a distância, sobretudo com o impacto das alterações climáticas. E, portanto, os incêndios que aconteceram nesta região oeste dos Estados Unidos tiveram um impacto muito significativo, vejam, naquilo que foi precipitação intensa e tempestades com granizo, etc., portanto, com uma distância significativa. Portanto, de alguma maneira, há aqui esta é a questão do ovo e da galinha, há aqui uma relação win-win, mas no mau sentido, de facto, entre as alterações climáticas e os incêndios e as alterações climáticas. Portanto, está claramente, as temperaturas mais altas, obviamente, ajudam aquilo que possa ser uma ignição do incêndio florestal, os ventos secos também, e o contrário também é verdadeiro, naturalmente, que os incêndios vão determinar mais deflorestação, temperaturas mais elevadas e, portanto, há aqui um ciclo vicioso que, na realidade, não será fácil de controlar a breve prazo. Por isso é importante, este artigo é muito interessante, não apenas para se ver o que é, e não vou mostrar isso, o impacto, e é uma revisão da literatura, nos serviços de urgência nos Estados Unidos, em determinados períodos relacionados com picos e com épocas de incêndios, mas, sobretudo, para se olhar para a necessidade de termos dados, de os sabermos comunicar, de sabermos comunicar exatamente e criar awareness a quem tem que ser, de facto, informado, concretamente a população mais desfavorecida, a população com patologia crónica, os idosos, etc. E, portanto, também, como se vê neste artigo, as necessidades em recursos humanos, em planificação, que são fundamentais. Em Portugal, há um artigo que eu recomendo, o professor Domingos Xavier Viegas, da Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial da Universidade de Coimbra, tem trabalhado muito nesta área dos incêndios. Como sabem, este artigo é com a WIPMA também, o Instituto Português de Mar e da Atmosfera e outras instituições. 40 anos de incêndios motivaram este trabalho muito interessante sobre aquilo que deve ser a preparação, portanto, para, de facto, evitar as catástrofes que muitas vezes têm acontecido. Se olharmos para populações específicas e os adultos séniores, assim se puder dizer, as pessoas com maior longevidade, eu resisto a chamar idosos, mas pronto, acabei de dizer a palavra, na realidade é interessante este artigo que, de alguma maneira, faz uma revisão. Vejam, obviamente, de uma forma crescente, as publicações acontecem de uma forma crescente, mas em pequena dimensão. Mas este artigo, vai buscar, de facto, esta revisão dos adultos sénior em todo o mundo
para demonstrar que, por um lado, é necessário mais dados, de facto, desta população, mas que é precisamente, olhando para uma população específica, neste caso uma população, portanto, mais vulnerável, que é a população mais sénior, é importante para se perceber o tipo de resposta, o tipo de como se pode fazer a mitigação e como se deve preparar, de facto, as respostas globalmente para, de alguma maneira, contrariar aquilo que é, ou melhor, incorporar a justiça ambiental, que é o que aqui está dito, de facto, para perceber melhor as consequências, neste caso, dos incêndios florestais. Esta justiça ambiental é hoje chamada já de justiça climática, porque, naturalmente, muitos dos problemas ambientais têm muito a ver com as alterações climáticas. Este trabalho é muito interessante na Carolina do Norte, que mostra que, no período dos incêndios, de facto, a população mais desfavorecida, com menor condição socioeconómica, com outros sem literacia, com outros problemas até raciais, etc., etc., e muitos outros, é aquela população bem mais afetada, de facto, pelos incêndios nesta região dos Estados Unidos. E, portanto, resumindo praticamente e quase chegando ao fim, quem está em maior risco são pessoas como eu está ali à esquerda, são, obviamente, as crianças, são os doentes crónicos e os nossos doentes, Henrique, digamos, respiratórios e cardíacos são seguramente aqueles que mais sofrem com esta situação. As grávidas e o índice de prematuridade e, de facto, de baixo peso à nascença é muito grande. Há vários estudos também sobre isso. Não os trouxe aqui, mas há vários estudos também. E portanto, população também mais fragilizada por alguma razão, porque tem uma exposição direta, intensa, ao ar livre e esse é um risco acrescido. Na realidade, as condições socioeconómicas são aqui também. A pobreza, eu acho que a pobreza é a pior pandemia do mundo, com toda a sinceridade. Estamos a falar de pandemias. Aliás, eu acho que é uma situação endémica, não é tão pandémica, é endémica com picos epidémicos, não é? E ninguém está livre da pobreza, não há nenhum país no mundo que tenha ou que se possa, digamos, vangloriar de não ter essa epidemia dentro das suas fronteiras. Há outros aspectos que são importantes. A qualidade do sono, a quantidade e a qualidade do sono são claramente afetadas pelo impacto, portanto, dos incêndios florestais. Não apenas no imediato, mas também, e mais uma vez, uma semelhança com a long Covid a médio e longo prazo, porque, de facto, há uma alta prevalência de alterações esta é uma revisão sistemática muito interessante de alterações do sono em sobreviventes dos focos, dos incêndios, e, portanto, há uma relação muito grande também com aquela patologia que é mais importante sob o ponto de vista da doença mental aqui, portanto, o stress pós-traumático e, portanto, as alterações cognitivas, onde se inclui também a patologia do sono, onde se inclui a depressão, etc., estão muito associadas e, sobretudo, estão preservadas, no mau sentido, depois de uma crise de incêndios florestais. Por isso eu acho muito interessante este trabalho canadiano que aponta para cinco coisas que nós devemos saber, fundamentais. Por um lado, aquilo que já disse, de facto, o impacto na saúde humana dos fogos florestais. Depois, enfim, a maior toxicidade também do fumo dos incêndios florestais em relação à poluição urbana. Depois, a necessidade de termos indicadores, e no Canadá isso existe de forma muito eficiente, indicadores da qualidade do ar, indicadores que são, enfim, emitidos à hora e, portanto, que permitem ter uma monitorização e permitem com isso que nós façamos o quê, ou que devamos fazer o quê, por um lado, em termos globais, quer dizer, a comunicação global e as autoridades fazê-lo, obviamente, como deve ser feito, mas também nós, médicos, termos a responsabilidade de darmos as indicações aos nossos doentes, sobretudo à população também mais aqui, eventualmente, desfavorecida, daquilo que devem ou não devem fazer. Eu não podia deixar, que esta mesa é tão diversa, trazer apenas um slide sobre outro impacto que não seja apenas na saúde humana, porque os incêndios impactam muito mais do que na saúde humana, naturalmente, na economia, enfim, em muitos aspectos, e também na agropecuária, e este é apenas um dos seus impactos que também foi publicado recentemente. Portanto, praticamente para terminar, eu diria que
as mensagens que eu queria deixar é exatamente isto, de facto. Há uma toxicidade, na realidade, aumentada pela particularidade desta poluição que é trazida pelos incêndios. O sistema respiratório e cardiovascular são claramente os mais atingidos, mas também a saúde mental, e não apenas a saúde mental, e, portanto, aquilo que são as consequências que podem continuar por muito tempo. Temos que olhar para a população em maior risco e, de facto, tentar protegê-la e, sobretudo, olhar para esta perspectiva na ideia de que, na realidade, as coisas vão piorar. E este é o meu último slide, creio eu, apenas para dizer que esta preparedness deve ser feita ao nível individual. Portanto, nós temos que, obviamente, recomendar que durante estas crises, durante estes picos, as pessoas devem permanecer, nomeadamente as pessoas, enfim, em maior risco, em espaço fechado, usar máscaras com filtros, ou quando estiverem obrigatoriamente ao ar livre, enfim, termos os nossos doentes crónicos com as suas doenças controladas, atenção particular a grupos de risco particulares, termos capacidade de ter informação com aplicações que permita depois emitir alertas e, de facto, preparar melhor as situações aos mais diversos níveis e também olhar para a saúde mental nas comunidades afetadas, que é muito importante, e, sobretudo, olhar para aquilo que são as populações mais vulneráveis e também aquilo que deve ser a nossa preocupação permanente de uma estratégia de mitigação climática a longo prazo. É por isso que congressos como este, julgo eu, são muito importantes, sobretudo porque, enfim, este é uma verdade lá para ali, não é plano, é planeta B. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. E antes de pormos aqui a discussão, porque estão identificadas as causas, estão identificados os modelos, como é que isso se desembrulha é que é a coisa mais difícil de responder e que eu vou pedir aqui a apreciação dos elementos do painel que, como percebem, têm informações de base diferentes, mas se virmos bem estamos todos a tratar das mesmas coisas. Eu queria só lembrar também, porque isto na doença respiratória, as alterações climáticas são mais óbvias, mas também na minha área, na área da cardiologia, se percebe que, e há estudos, e sobretudo quando foi da vaga de calor em Paris, que o aumento de 3 graus correspondeu a um aumento muito significativo da taxa de infarto. São coisas que, tal como, em determinadas circunstâncias, a diminuição brusca de 3 graus pode provocar também uma condição muito semelhante. Portanto, nós vivemos num meio estável e devemos viver neste intervalo confortável e para isso temos que participar de forma muito competente para que este intervalo se mantenha estável, o que não tem acontecido. Portanto, aquilo que eu vou perguntar e propor aqui para reflexão aos nossos convidados é: e agora? E agora como é que isto se pensa? Porque nós temos os vetores a voar de muito longe, não conseguimos fazer a entrada de fronteiras como conseguimos com outros animais, mas de qualquer maneira isso é um facto. Constatando essa condição, onde é que nós podemos interferir a montante e a jusante para, pelo menos, mitigar? Não vamos conseguir resolver porque não conseguimos controlar seguramente tudo isso, mas onde é que nós podemos intervir? Porque aqui o enquadramento da proposta é ver isto no conceito de One Health. Portanto, Lídia, pergunta difícil, resposta sistematizada o mais possível para esta assistência que está a querer levar daqui alguma coisa, não só reflexão, enfim, que já é conhecida. Sim, obrigada. Eu não falei aqui, foi falado no Congresso do ano passado, mas Portugal tem uma rede de vigilância de vetores já há vários anos, que envolve todas as autoridades de saúde, coordenada pelo Instituto Ricardo Jorge, e há vigilância, de facto, há vigilância de zonas de fronteira, há vigilância de portos e aeroportos, os pontos de entrada, de acordo com a legislação internacional, e os mosquitos, as carraças coletadas, são pesquisadas para os agentes mais importantes transmitidos.
quer bactérias, quer vírus, quer os que existem, os autóctones, quer os importados, que sabemos que há mais risco. Portanto, podemos atuar aí. Outra forma é o controle vetorial, e também participamos em alguns estudos internacionais e projetos de investigação, nomeadamente com esterilização de machos, libertação de machos estéreis, e alguns estudos também com Wolbachia para esterilização, que também é um método que está a ser usado. Claro que é como diz, não é? Parece que estamos aqui sempre um bocadinho atrás, não é? Os vírus evoluem, há vírus destes que são trissegmentados, não é? E que rapidamente recombinam e podemos ter um vírus completamente novo, mais próximo do anterior, ou como o Oropus, que emergiu e tem características muito mais agressivas. O Zika, que era um vírus que era considerado inócuo e depois causa microcefalias, não é? Se infectar grávidas, especialmente nos primeiros trimestres da gravidez. Portanto, há aqui todo um conjunto de fatores que parece que estamos sempre um bocadinho atrás, mas temos que investir. Eu acho que temos que investir na investigação. E temos que medir e temos que perceber o que é que essas políticas fizeram em relação à evolução daquilo que seria previsível que acontecesse se não se tivessem sido tomados. Portanto, essa noção é importante. E atacar em várias frentes. E atacar em várias frentes. De facto, em One Health, perceber que são zoonoses, que há aqui uma integração, não somos só nós, somos todos, é o sistema de saúde, somos todos nós como cidadãos. Há aplicações em que se pode reportar mosquitos. Nós podemos ir apanhar mosquitos, mas não os vamos apanhar em todos os sítios. As pessoas podem ter uma app gratuita, podem tirar uma fotografia e podem enviar. E isso ajuda. E a informação é muito importante, e a divulgação dessa informação é muito importante. João, importante. nós temos que estar preocupados com o consumo, porque de facto nós pensamos muito na relação e na proximidade com os outros animais, mas também os consumimos, não é? E o consumo de que dependemos tem que ser gerido com regras muito sistematizadas. Há alguma razão para haver preocupação relativamente ao consumo, por aquilo que é a previsão, e esta é outra pergunta difícil, não é? Dentro daquilo que é a previsão das alterações ligadas à evolução das zoonoses? Obrigado pela pergunta. Eu vou procurar responder, vou também procurar ser breve, mas queria falar aqui sobre 3 coisas que me parece que... Porque eu coloquei os problemas, mas não coloquei aquilo que podem ser as respostas. E eu penso que as respostas para problemas de ocorrência incerta e que nós não sabemos nem quando, nem onde, nem como vão ocorrer, passam pela preparação e pela prevenção. E numa lógica mais estruturada e, digamos, recorrendo ao conhecimento de casos e de situações pregressas, avaliar e desenvolver estruturas de resposta, nomeadamente medidas de contramedidas médicas, digamos assim, no sentido de estar preparados para coisas que não sabemos que sabemos que podem acontecer, mas não sabemos quando, nem onde, nem como. No que toca à prevenção, eu penso que os sistemas de vigilância são essenciais. E quando falamos de sistemas de vigilância, eu penso que hoje em dia já existe tecnologia e existe envolvimento tecnológico alargado na sociedade para passarmos para interoperabilidade de sistemas. E aí, digamos, evoluirmos de um conceito que é extremamente importante, que é o conceito de saúde planetária, onde de facto nós pensamos os drivers e os determinantes planetários, mas sobre a saúde humana, para, em alguns aspectos, passarmos para o conceito de uma saúde onde, tal como foi referido, não é? Onde nós temos que pensar as nossas políticas e os nossos desenhos nas 3 dimensões, porque muitas vezes é atacando a dimensão animal ou atacando a dimensão ambiental que nós não só protegemos, digamos, a saúde humana diretamente, mas também rebalanceamos o equilíbrio dos ecossistemas ou rebalanceamos a saúde animal, quer selvagem, quer a de animais domésticos. E, portanto, esta interoperabilidade de sistemas e criar a vigilância comum
digamos, permite, por exemplo, vigilância sindrómica em animais e em humanos, permite vigilância, lá está, portanto, por exemplo, informações da rede Revive podem ser úteis para os médicos veterinários também, e podem ser úteis, visto que parte destes são zoonoses, para, digamos, proteger os proprietários dos animais que nós depois estamos a tentar proteger, e tudo isto se liga. Portanto, a questão da vigilância e da preparação parece-me essencial. E depois estas contramedidas médicas. No que toca ao consumo de alimentos, eu acho que esta pergunta é interessantíssima, porque permite aqui voltar um pouco ao coronavírus e perguntar, por exemplo, se um Covid-2 podia acontecer na Europa. Podia, provavelmente não teria o impacto que tem o que acontece. E eu explico. Provavelmente não saberão, mas o negócio de produção de animais selvagens na China, à época, era de 70 mil milhões de dólares ano. Empregava 12 milhões de pessoas e, de facto, era um negócio. E o que acontece é que temos uma produção animal que não está sujeita às regras de produção animal que nós, digamos, aplicamos nos nossos sistemas e, portanto, gera depois problemas que nós não conseguimos controlar. Obrigado, João. Nós temos aqui uma série de perguntas, de maneira que eu vou começar a dar espaço à audiência. A Filipa pergunta: face à expansão geográfica de vetores e ao surgimento de doenças tropicais infecciosas que historicamente não circulavam em Portugal, consideram que o atual currículo das faculdades está preparado para formar clínicos capazes de reconhecer e tratar estas patologias? E se não está, quem deve liderar essa mudança? As universidades, a DGS, as ordens profissionais? Eu aqui vou pôr o meu querido amigo Carlos Val Cordeiro, que tem a responsabilidade da presidência do Conselho das Escolas Médicas, a responder. Obrigado, Henrique. É uma belíssima pergunta. Eu acho que todas as nossas escolas médicas estão, como é evidente, cada vez mais a preparar-se nesta medida e desde o início do currículo. Dou um exemplo que em Coimbra criámos há 2 anos, mais ou menos, a Cátedra em Saúde Global, precisamente para promover seminários, discussões, encontros neste tema tão importante e que envolve tudo o que se está aqui a falar. O One Health é diferente do Global Health, mas, enfim, as coisas devem ser discutidas nesta perspectiva global, como nós as discutimos nas nossas faculdades de medicina, que são faculdades de medicina, não são faculdades de medicina veterinária ou de outro tipo de licenciatura e portanto, de facto, esta perspectiva da saúde global que eu julgo que cada vez mais nós temos em consideração nas nossas escolas. Eu julgo que, e sobretudo, o aspecto que eu considero mais importante é aquilo que deve ser a preparação dos nossos alunos e, portanto, dos futuros médicos para o reconhecimento de que não há fronteiras para nada destes problemas e o reconhecimento que é preciso, digamos, um trabalho de equipa, colaboração, a confiança, para que de facto as doenças que circulam, os problemas que circulam com as alterações climáticas, etc., sejam abordados também de uma forma global. Esta é uma abordagem que tem obviamente a ver com as academias, mas tem muito a ver também com as autarquias, tem muito a ver com a comunidade também, desde logo, e tem muito a ver obviamente, com os decisores políticos. Portanto, eu acho que é um trabalho global também para abordar este problema global. Obrigado, Carlos. De facto, nós temos insistido neste enquadramento. Existe uma Direção-Geral da Saúde Humana, mas depois existe a de GAV, e depois existe a das florestas, ambiente e florestas. Quer dizer, não há uma estrutura que pense em conjunto e participando com a competência que cada estrutura pode ter num enquadramento claro de Direção-Geral da Saúde vista com esta perspectiva. Há aqui outra pergunta e que tem um bocadinho a ver com isto, da Catarina Lavrador. Penso que talvez parte da possível mitigação deve ter que passar por sistemas de vigilância verdadeiramente integrados, saúde animal e humana. Gostaria de saber, na prática, quando é notificada a DGAV uma zoonose e qual a forma como a informação passa de imediato à DGS. Isto
independentemente do já fabuloso trabalho de vigilância de vetores. João, como é que isto é reportado? Há bocadinho eu comentei a questão da interoperabilidade de sistemas de vigilância e parece-me efetivamente que nós, sistemática e formalmente, penso que não há nada. O que existirão são casos, digamos, de eu chamo voluntarismo no sentido em que pessoas ou subpartes destes organismos voluntariamente colaboram entre si no sentido de aprimorar resultados que têm, mas não há uma comunicação estruturada que está a ser construída. Exatamente, e depois eu diria que o ir às bases, porque a notificação pode ser passiva ou mais ativa no sentido de começar a incluir aquilo que é o diagnóstico laboratorial da rotina, que na humana é mais fácil de fazer, mas na veterinária podia ser, eu penso que incorporado com muita vantagem. Mas acho que neste momento não há assim formalmente ainda nada. Peço desculpa. Já há um projeto, que é o projeto Civis, com fundos europeus, que está a criar uma plataforma integrada, assim, exatamente, e que que juntou parte de saúde humana e saúde veterinária e que pretende criar automaticamente uma migração direta e associar, e que está focado em algumas zoonoses a começar, portanto estamos no... Creio que sim. Tem imensas perguntas, portanto, aqueles que não tiverem a resposta, não estou aqui a fazer uma seleção, estou só a procurar identificar, temos só mais 5 minutos, estão a dizer, portanto, eu de qualquer maneira queria, antes de passar, porque há aqui muitas que são um bocadinho repetidas e, portanto, vamos procurar abranger mais a discussão. Vítor, o que é que vai acontecer ao nosso mar? Porque é receptor de problema e é indutor de problema. Onde é que se intervém? Eu acho que está nas nossas mãos mudar esta dinâmica. O mar, de facto, é um ecossistema gigante. Nós, durante muitos anos, tivemos a tendência para o dividir e chamar Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico, quando de facto é um único oceano, portanto completamente interligado. Aquilo que fazemos aqui pode interferir na Groenlândia e vice-versa. E, portanto, o que temos que fazer é medidas à escala global. Eu acho que a nível europeu nós estamos a trabalhar relativamente bem, no sentido de ter medidas para diminuir a contaminação ambiental. Tudo aquilo que aparece no mar, na maior parte dos casos, em 90% dos casos, vem dos rios e, portanto, se nós conseguirmos fazer um controle da contaminação ambiental, nomeadamente ao nível de nutrientes, fertilizantes, pesticidas, conseguimos dessa forma diminuir aquilo que é a contaminação do nosso oceano e, obviamente, os plásticos, que são o grande problema, porque também é o mais visível, e, portanto, nós aí conseguimos. As alterações climáticas é mais difícil, porque não depende apenas de um bloco europeu ou um bloco americano. Grande parte daquilo que é o problema de grandes emissões de dióxido de carbono vem da Ásia, e, portanto, temos que ter aqui, são países que estão em desenvolvimento e, portanto, querem desenvolver-se ainda mais e a emissão vem essencialmente desses países. Portanto, por muitas medidas que nós tenhamos aqui, não vamos poder diminuir o aumento da temperatura, mas vamos poder adaptar-nos, não é? E depois temos que ter sistemas, falou-se aqui muito de sistemas de vigilância e de monitorização, isso é fundamental para evitar as intoxicações. No caso das toxinas marinhas, a implementação dos programas de vigilância do IPMA nos anos 80 e 90 fez com que houvesse uma eliminação das mortes causadas por estas intoxicações e depois haver um diagnóstico em colaboração com as instituições científicas, universitárias, para prever aquilo que vai acontecer nos próximos anos. Porque, de facto, neste momento temos 3 tipos de intoxicações monitorizadas, mas há outras que vão aparecer e com as alterações climáticas vamos começar a ter aqui nas nossas regiões algo que só aparecia nas regiões tropicais. Se fizermos esses planos de monitorização, se fizermos essa vigilância, vamos conseguir diminuir os riscos e, portanto, eu estou convencido que não vamos voltar àquilo que era o nosso oceano há 100 ou 200 anos atrás, vamos ter um oceano diferente, mas vamos ter que conviver com esse oceano e vamos ter que, obviamente, reduzir tudo aquilo que é possível reduzir, de forma a poder deixar às nossas descendências um oceano que seja ainda utilizável e habitável.
Muito obrigado. Estamos a concluir. Percebe-se a importância da reflexão conjunta multidisciplinar, porque não há nenhum dos elementos que se dedica a esta área que tenha o conhecimento na sua globalidade para tentar encontrar soluções. Aquilo que a academia tem que propor e o desenvolvimento de ciência deve permitir é que esta complementariedade seja o dia-a-dia na reflexão de estes problemas. Estes e outros. Nós abordamos aqui alguns que são mais fáceis de transmitir como preocupação e mais fáceis de aceitar como ameaça, mas é nesta complementaridade, na complexidade do desenvolvimento de competências que abranjam esta transversalidade que nós vamos conseguir evoluir. Fico muito satisfeito que tenha uma audiência tão vasta e que esteja tanta gente interessada neste assunto, porque de facto, e para concluir e agradecendo novamente a todos pelas brilhantes exposições e pela clareza com que transmitiram a sua mensagem, não há plano B e por isso mais vale salvaguardar este que é o nosso plano A num planeta que queremos conservar. Muito obrigado a todos.